Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu fico feliz de ter você aqui em mais um vídeo. Eu queria já convidar você para fechar os seus olhos. Se você puder ir fazer uma oração comigo, para agradecer por mais um dia de vida, por mais uma semana que o Senhor tem nos dado e pelas misericórdias do Senhor, que a Bíblia diz que se renovam todos os dias. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Meu Pai, queremos te agradecer exatamente por tudo, porque embora muitas vezes nós somos limitados em conseguir enxergar as tuas bênçãos, as tuas dádivas, Senhor, nós entendemos pela fé que a sua mão está sobre nós a cada momento. Nós entendemos, Senhor, que por mais que a gente não veja ou não consiga enxergar todo o seu cuidado, o Senhor está cuidando de nós em cada detalhe, em cada momento, em cada circunstância, no levantar, no se deitar, no abrir os olhos, no fechar os olhos, o Senhor está cuidando de nós. No ar que nós respiramos, a cada momento. Por isso nós somos gratos pela vida que o Senhor tem nos dado e por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos desde já também por aquilo que o Senhor vai fazer, pois nós confiamos na tua grandiosíssima misericórdia. Sabemos que o Senhor é o Pai de toda consolação, que está pronto para consolar aquele que está aflito, que está angustiado, que está em tristeza. O Senhor é o Deus que transforma a tristeza em alegria. O Senhor é o Deus que renova as nossas forças. O Senhor é o Deus que pode nos fazer viver algo novo, andar por um caminho novo. E que tudo aquilo que nós passamos de ruim, que nós atravessamos, os momentos ruins que nós passamos nessa vida, sabemos que não hão de se comparar com a glória que há de se revelar. Aquela, meu Pai, que o Senhor tem preparado e reservado para cada um de nós naquele grande dia. Por isso, desde já te agradecemos e pedimos que o Senhor venha colocar o nosso coração cada vez mais firmado em Ti. Inclina o nosso coração para o Senhor ainda mais, eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia aqui no livro do Evangelho de João, no capítulo 1, e nós vamos ler versículo 1 ao 3. A palavra diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então aqui João está falando que no princípio, no início, na criação de tudo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa palavra verbo, aqui no original é logos, quer dizer palavra. Então João está dizendo que lá no início, a palavra de Deus estava com Deus, a palavra era Deus. E ele diz que todas as coisas foram feitas por esse Verbo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi feito pela palavra. Nada do que foi feito, nada do que existe hoje foi feito sem a palavra. Tudo foi feito por meio da palavra de Deus. João, mais para frente, ele vai concluir essa ideia dizendo que esse verbo, essa palavra, é o próprio Senhor Jesus. Ele vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, falando de Cristo. Então Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. E é isso que eu quero destacar logo de início. Aqui nos Salmos, no capítulo 33, no versículo 6, a palavra diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca tudo o que neles há. É interessante que ele diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus. A Bíblia faz uma distinção de céus. O céu que nós vemos, esse que a gente consegue contemplar a olho nu, onde estão as nuvens,
Tem o céu, que a Bíblia vai dizer que é o segundo céu, que é onde estão as estrelas, os planetas, aí a gente pode dizer que é o universo, as galáxias. Então, o universo é o segundo céu, e Paulo vai falar de um terceiro céu. E esse terceiro céu que a Bíblia vai mencionar é o céu dos céus, é onde é a habitação de Deus. Ou seja, já está fora do universo, fora do nosso campo de visão. Então tem o primeiro céu, que é esse céu onde a gente consegue contemplar da terra. O segundo céu, que é o universo, o espaço. E tem o terceiro céu, que já é a habitação de Deus, é o céu dos céus. E aqui no Salmo 33 ele está dizendo que pela palavra do Senhor foram feitos todos os céus. E só pelo sopro da sua boca tudo que neles há. Então, tamanho é o poder de Deus. Apenas pela sua palavra tudo veio a existir. Pelo sopro da sua boca. Tudo que neles há. Deus criou tudo pela sua palavra. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, a Bíblia diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que são invisíveis. Então, pela palavra de Deus, o universo todo foi formado. No Salmo 148, do versículo 2 ao 5, a palavra diz o seguinte: louvem o Senhor, todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem o Senhor, sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes, louvem o Senhor, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Então o que o salmista está dizendo? Todos devem louvar ao Senhor. E ele começa dizendo: todos os seus anjos, todos os exércitos celestiais, sol e lua, estrelas luzentes, céus dos céus, águas que estão acima do firmamento. Por quê? Louvem o Senhor, porque ele deu uma ordem e todos foram criados. Então aqui a gente vê pela palavra que até os anjos foram criados pela palavra de Deus. Apenas com uma ordem do Senhor, todas as coisas vieram a existir. Tamanho é o poder de Deus. A Bíblia vai dizer aqui em Romanos, no capítulo 4, versículo 17, que Deus chama à existência as coisas que não existem. Ele diz: como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Deus tem o poder de chamar à existência coisas que não existem, de criar toda e qualquer coisa apenas com uma ordem, apenas com o sopro da sua boca, apenas com uma palavra. E quando a gente vai para o livro de Gênesis, que é quando a gente vê o relato da criação, Deus criando todas as coisas, a gente vê Deus colocando isso em prática. Pela palavra, Deus vai criando todas as coisas. Aqui na terra, onde está sendo narrado ali no livro de Gênesis. E eu queria ler com você, então, Gênesis, do capítulo 1, do versículo 3 ao 27. Eu encurtei alguns versículos para que a leitura não fosse tão longa. E o interessante que eu quero ler com vocês é que ele vai falando como Deus vai criando todas as coisas, mas no versículo 26, algo diferente acontece. No momento da criação, Deus vai criando tudo pela sua palavra. Ele vai falando para as coisas e as coisas vão sendo criadas. Mas no versículo 26, Deus age de uma forma diferente. Então vamos ler? Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas.
E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas. E assim aconteceu. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca. E assim aconteceu. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto. E assim aconteceu. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus. E assim aconteceu. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E Deus disse que a terra produza seres vivos, e assim aconteceu. Então até aqui Deus vai criando todas as coisas. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, e assim aconteceu. Que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, e assim aconteceu. Que a terra produza os seres vivos, e assim aconteceu. Então, o tempo todo Deus falando, dando ordem, e as coisas sendo criadas. Mas aqui no versículo 26, a palavra diz assim: e Deus disse. Aqui é o momento em que Deus vai criar o homem. E ele fala: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui Deus não diz, como ele falou na hora de criar os seres vivos, que a terra produza o ser humano. Ou ele não diz que o ser humano venha a existir, ou que haja o ser humano. Não, ele diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 27 diz: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa palavra que a Bíblia usa aqui no versículo 26, façamos, é a palavra azá no original, que quer dizer fazer, produzir, executar. Ou seja, Deus, ele se envolve no processo da criação. Ele não simplesmente diz: haja o ser humano, mas ele, na hora de criar o ser humano, ele diz: façamos, vamos fazer o ser humano, nós mesmos. Vamos fazê-lo com nossas próprias mãos. E é exatamente isso que está escrito lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Essa palavra formou, que é usada aqui no versículo 7, é a palavra yatsar, que significa moldar, dar forma manualmente, trabalhar como oleiro trabalha o barro. Ou seja, Deus, na hora de criar o ser humano, ele vem pessoalmente. Quando a gente olha para aquilo que está escrito lá em João, como eu falei, João descrevendo que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele apresentando esse verbo para a gente, mostrando que o verbo, ou seja, a palavra, era o próprio Cristo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o próprio Cristo estava com Deus na hora da criação. Então, quando Deus vai fazer o homem, ele diz: façamos o homem. Então, ele está falando para Cristo: vamos fazer com nossa própria mão. E aqui, no capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz que Deus forma o homem do pó da terra. E essa palavra formou é moldar com a própria mão, dar forma manualmente. Assim como um oleiro faz com o vaso. Ou seja, o próprio Senhor nos pegou da terra, nos formou com a sua própria mão. Cada detalhe nosso, cada membro, Deus foi formando ali com as mãos, com a própria mão. E a Bíblia diz que ele soprou depois o fôlego de vida na nossa narina. Isso foi algo que me impactou muito dos últimos dias para cá, porque a gente viu que o poder de Deus é tamanho, tão grande, que como a gente leu aqui, apenas com uma ordem,
todas as coisas foram criadas. Pelo sopro da sua boca foram criados os céus. Deus tinha o poder e tem o poder de criar qualquer coisa, apenas com o sopro da boca, apenas com uma ordem. Ele é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Então ele poderia ter criado o ser humano da mesma maneira, simplesmente dando uma ordem, o ser humano viria a existir. Mas na hora de criar o ser humano, ele age diferente. Ele diz, não, eu vou pessoalmente, eu vou formar ele pessoalmente, com minhas próprias mãos. E ele vem e ele nos forma com a sua própria mão, pessoalmente. O próprio Cristo nos formando com suas mãos. Isso é muito, muito bonito de se ver. Esse verbo que é usado aqui no capítulo 2, quando fala que Deus formou o homem do pó da terra, é o mesmo que é usado lá em Jeremias, no capítulo 18, do versículo 3 ao 4. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Quando se estragou nas suas mãos o vaso que o oleiro fazia, é a mesma palavra, yatsar, que é usado lá em Gênesis. Quando vai falar que Deus formou o homem, é a mesma palavra que é usada aqui. Então ele continua falando, tornou a fazer dele, a mesma palavra, fazer, ou seja, formar com a mão. O oleiro trabalhando o vaso. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então Deus nos formou com as próprias mãos. Agora, eu fiquei pensando durante algum tempo o porquê que Deus decide nos formar com a própria mão, sendo que ele tinha o poder de dar apenas uma ordem para que a gente pudesse existir. E a verdade, aquilo que o Senhor, pelo Espírito, me guiou a entender, é que desde o início Deus estava passando uma mensagem para cada um de nós. E a mensagem que Deus queria comunicar é: Ele decidiu, em outras palavras, parar tudo para vir pessoalmente nos formar do pó da terra. Quando ele poderia ter simplesmente nos criado com uma palavra. Ele decidiu vir pessoalmente e nos formar. Por quê? A mensagem que ele quer comunicar é que ele se importa tanto conosco que ele decidiu pessoalmente nos criar e nos formar. Ele poderia ter nos criado apenas com uma palavra, mas ele decidiu nos formar com suas próprias mãos, para que a gente entendesse o valor que nós temos para ele. E isso, grandes profetas do Antigo Testamento, como o profeta Jeremias, o profeta Isaías e até mesmo Jó, entenderam pelo Espírito. Eles falam justamente isso para Deus. Nós somos obras das tuas mãos. O Senhor nos formou com as suas próprias mãos. Se o Senhor nos formou com suas próprias mãos, o Senhor se importa conosco. O Senhor não nos criou para simplesmente nos abandonar, nos descartar. Nós somos, como a palavra diz, feituras dele. Nós não somos seres descartáveis, os quais ele está olhando e negligenciando. Cada um de nós, a Bíblia diz, que fomos formados por Deus desde o ventre. Aqui, em Isaías, no capítulo 64, versículo 8, ele diz: Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Aí ele diz: Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olhe para nós, por favor, pois todos nós
somos o teu povo. Então o que ele está dizendo? O Senhor nos formou com a mão. O Senhor nos criou. Na hora de nos criar, o Senhor não fez conosco igual aos animais. O Senhor deu uma ordem para que a terra os produzisse e a terra os fez. O Senhor veio pessoalmente e nos formou do pó da terra. Agora tenha misericórdia de nós. Agora se compadeça de nós. Agora olhe para nós. Não nos deixe à deriva, não nos deixe sós, não nos deixe abandonados. O Senhor nos formou, somos obra das suas mãos. Aqui também, mais para frente, a gente vai ver o mesmo clamar dos profetas para o Senhor. Se nós somos formados pelo Senhor, nós entendemos que o Senhor não vai nos abandonar. Eles estão dizendo, em outras palavras, que se Deus deu tanta importância para a gente na hora de nos criar, não foi para simplesmente nos descartar depois. Nenhum oleiro vai criar um barco, vai formar um barco, vai dedicar trabalho, vai dedicar tempo, vai dedicar esforço para formar aquele vaso, para simplesmente depois jogar ele no chão e ver ele se espedaçar. Assim é Deus para com a gente. Quando Deus escolhe justamente essas palavras, quando Deus escolhe justamente nos formar do barro e nos comparar como esse vaso sendo formado na mão do oleiro, é justamente para nos mostrar que o propósito dele para a gente não é nos descartar, não é nos desprezar, não é nos destruir, mas ele nos formou, ele nos deu vida, porque ele se importa com cada um de nós. Ele tem um propósito para cada um de nós. Cada um de nós foi formado, nenhum vaso é formado sem propósito. Cada um de nós tem um propósito diante de Deus. Muitas vezes nós vivemos como se não tivéssemos propósito, como se fôssemos frutos do acaso, como se fôssemos invisíveis, como se ninguém se importasse. E sabe, o mundo realmente não se importa, mas Deus que nos formou, que nos criou, Ele se importa comigo, Ele se importa com você, independente da sua situação, independente da circunstância, independente se você acha que você é incapaz, independente se você acha que você não tem valor nenhum, mas Deus te deu valor, Deus te criou, Deus te formou com a própria mão para que você pudesse saber do valor que você tem para Ele. O Senhor Jesus vai dizer: olhe as aves, como Deus cuida delas. Elas não ajuntam em celeiros, elas não plantam, elas não colhem, mas olha o cuidado que Deus tem por elas. E aí ele vai dizer: será que vocês não têm mais valor para Deus do que as aves? O que o Senhor Jesus está dizendo? Vocês têm mais valor para Deus do que uma ave, do que um pássaro. Vocês são mais valiosos. E se Deus cuida assim das aves, como Ele não vai cuidar de vocês? Olhem os lírios dos campos. Aí ele diz que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Aí ele diz: se Deus veste assim os lírios do campo, não vai vestir assim, ou seja, muito melhor vocês, que tem mais valor para Ele do que os lírios do campo? Na hora de criar os animais, Deus disse para a terra:
produza os seres viventes. A terra criou os animais. Mas na hora de criar o ser humano, o próprio Deus veio para mostrar o valor que nós temos para Ele. Aqui em Salmos, no capítulo 8, versículo 4 e 5, a palavra diz: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quando a gente olha para tudo, para toda a criação, para toda a grandeza de todas as coisas, o universo, as estrelas, quando a gente entende o tamanho, por exemplo, de uma estrela, o tamanho de um planeta, a gente não precisa nem ir longe. Quando a gente olha para a natureza e vê a cachoeira, vê o mar, vê as grandiosidades de Deus, toda a criação, a gente fica contemplando aquilo e diz: que nós somos, que somos nós? Não somos nada, somos insignificantes diante de tudo isso. Sabe, mas todas essas coisas Deus criou só com o sopro da sua boca. Agora você não, eu não. Elas podem ser maiores, elas podem ser mais bonitas, elas podem ter toda a beleza, grandeza, mas tudo foi criado só com o sopro da boca de Deus. Mas eu e você não. Eu e você, o próprio Deus veio e nos formou com as próprias mãos e soprou o seu fôlego nas nossas narinas. E a Bíblia diz que de glória e de honra Ele nos coroou. Ou seja, Ele nos ama, Ele nos valoriza, Ele nos dá valor. Nós não somos insignificantes para Ele. Todas as outras coisas, a Bíblia diz que quando Ele vier, os elementos se desfarão, tudo vai se desfazer. Até o universo, diante da grandeza dele. Mas tem uma coisa que vai permanecer: eu e você. Diante de todas essas coisas, eu e você, a Bíblia diz que nós subiremos, encontraremos com Ele nos ares. Sabe, quando Deus começou a falar essas coisas comigo, isso me marcou muito, porque durante muito tempo a gente às vezes entra num modo de se colocar tão para baixo, de contemplar nossa própria insignificância, que realmente nós não somos nada comparados a quem Ele é. Mas quando Deus começou a falar essas coisas comigo, Ele me mostrou o valor que cada um de nós tem para Ele. A Bíblia diz que nós não devemos pensar além. Cada um deve pensar sobre si aquilo que convém, aquilo que não vai além. Nem para cima e nem para baixo. Você não pode pensar que você é mais do que você é, e você também não pode pensar que você é menos do que você é. Você não pode pensar que você tem menos valor do que você tem. O valor que você tem diante de Deus é inestimável, a ponto dele dar o próprio Filho, o próprio Senhor Jesus, aquilo que Ele tinha de melhor por você. Tamanho é o valor que você tem para Ele. Ele não quer que você viva se menosprezando, se colocando para baixo. Ele quer que você entenda o valor que você tem para Ele. E Ele também não quer que você viva achando que você é mais do que você é. Ele quer que você entenda quem você é
nele. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 18, no versículo 1, falando sobre aquele versículo do oleiro, a passagem do oleiro, ele diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Então o oleiro estava trabalhando barro. O barro quebrou na mão dele. E sabe o que ele fez? Ele refez. Ele tornou a fazer o vaso. Mesmo que o vaso tivesse quebrado na mão dele, ele fez novamente. E o Senhor está dizendo: assim são vocês na minha mão. Eu fiz vocês, eu formei vocês de um jeito. Eu coloquei vocês um espírito, uma mente, um coração, para pensarem e para viverem de uma forma, de uma maneira, de um propósito que eu determinei. Mas se vocês vierem a quebrar, eu vou tornar a pôr as mãos em vocês novamente e vou formá-los novamente. E quando a gente olha para a história, foi isso que aconteceu. Quando a humanidade peca, Adão peca, sai do jardim. Aquele vaso se quebrou. Aquela criação de Deus se quebra. Sabe o que o Senhor faz? Ele mesmo vem. O próprio Cristo vem. Que estava lá na criação, nos formando. Ele vem nos formar novamente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vem nos formar novamente. É aquilo que ele fala para Nicodemos: aquele que não nascer da água do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Nicodemos fica assustado e pensa: como é que eu vou poder nascer de novo? Voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo. Jesus fala para ele: se você não entende essas coisas, como entenderá as coisas maiores que eu tenho para revelar para você? Mas sabe o que o Senhor Jesus estava dizendo? Eu vim dar para vocês um novo nascimento. Eu vim formar vocês novamente. Agora vocês vão nascer de novo. Vocês vão ser gerados de novo. Vocês vão ser formados de novo. Aquilo que se quebrou lá no início, aquilo que se perdeu, vai ser restaurado. E vocês vão voltar para junto de Deus. Não importa como que você se encontra hoje. Não importa o que você fez, o que você andou fazendo até aqui. Mas se essa mensagem chegou para você, entenda que Cristo veio te oferecer um novo nascimento. Ele veio te formar novamente. Se deu errado, se você olha para si mesmo e você diz: eu estou muito longe, muito distante daquilo que Deus queria para mim, do propósito de Deus para mim. Se você está se sentindo desvalorizado,
para baixo, se você percebe que a sua vida não está como deveria estar, que você está longe de Deus, distante de Deus, você já não consegue mais viver dessa maneira, você entende, você chegou a esse entendimento. Entenda que agora Jesus quer te formar novamente. Se você diz, eu sou esse vaso que quebrou, eu preciso ser reformado, preciso ser formado de novo. Jesus, ele vem para te formar de novo. 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 2, no versículo 20. A palavra diz, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro ou de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Então ele está falando que existe utensílios de honra, utensílios de desonra. Em outras palavras, vasos de honra, vasos de desonra. Mas ele fala no versículo 21, assim pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. A Bíblia sempre vai colocar exatamente essa figura. Deus nos cria de um molde para um propósito. Se a gente quebra, o que é quebrar? É fazer tudo de errado, viver fora do propósito de Deus. Como ele fala aqui, estando preparado para toda boa obra. A Bíblia diz que Deus nos criou para boas obras. Então, quando a gente quebra, a gente passa a ser como aquele vaso quebrado na mão do oleiro. Ele vem e nos forma novamente. Agora, o processo, qual que é? É nos purificando desses erros. É quando a gente abre mão daquilo que nos danificou, daquilo que nos danifica. Eu não quero mais ser um vaso quebrado. Eu quero agora ser um vaso de honra, santificado e útil ao Senhor. Ou seja, viver o propósito que Deus tem para mim. Viver o propósito para o qual Ele me chamou, estando preparado para cumprir toda boa obra. Eu quero que você feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por essa pessoa, esse homem, essa mulher que assistiu até aqui. Que o Senhor venha fortalecê-lo, ajudá-lo. Que o Senhor venha com suas próprias mãos, Senhor Jesus, formá-lo novamente, formar um novo coração, formar uma nova mente. Que ele venha ser transformado pela renovação da sua mente. Que haja novo nascimento, que ele seja nova criatura, que ele seja feitura tua, Pai. Que a partir deste dia, Senhor, ele venha dar um passo na tua direção. Se antes ele estava andando na direção contrária, ele venha voltar para os teus caminhos. Em nome de Jesus. Guarda ela, guarda ele. Proteja, Senhor, estenda suas mãos. Meu Pai, colocando a sua misericórdia sobre a vida deles. Para que eles venham, Senhor, alcançar a salvação. Eu te peço em nome de Jesus. Não permita, Senhor, não permita que o mal venha prevalecer sobre a vida deles, mas que eles venham vencer o mal com o bem,
com a tua palavra, com o teu poder, que eles venham receber do Senhor um novo coração, uma nova vida. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Eu queria fazer o convite para vocês. Hoje é quarta-feira. Você que está assistindo a tempo, amanhã, quinta-feira, tem culto. 7 horas da noite é o culto da família. Venha participar do culto e venha entregar sua vida ao Senhor, entregar sua família aos pés do Senhor. É um momento onde nós vamos estar reunidos para buscar a Deus, para entregar em oração a nossa família ao Senhor, e receber da parte do Senhor a sua palavra. E que, se você não assistiu a tempo ainda esse vídeo, a gente tem culto no domingo às 7 da noite, na terça-feira às 7 da noite e na quinta-feira às 7 da noite. O endereço vai estar na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe e fique em paz.